Boa tarde, brasileiros e brasileiras. Aqui quem está falando é Milton Cardoso, do sul da Flórida, exatamente da cidade de Pompano Beach. Aqui estou nas proximidades do shopping center de Pompano, de um deles. E também aqui do outro lado temos o campo de golfe. Essa paisagem aqui pitoresca, muito bonita aqui, inclusive é a hora da caminhada semanal. Eu quero parabenizar os movimentos estudantis e dos professores que deu essa iniciativa de contradizer a esse governo, de desmando do Bolsonaro. Porém, em certos termos, como ele comentou, que nada mais seria do que uma massa de manobra, e temos que, às vezes, acordar para concordar com, talvez sopraram no ouvido dele, que seria uma massa de manobra. E temos que distanciar desse modo de ser, que não é somente os estudantes, e nem os estudantes têm que fazer pelos outros, pelos trabalhadores, pelos pais, pelos aposentados, não é isso. Mas os outros também, os trabalhadores, também têm que acompanhar isso aí para que seja um movimento total e abrangente. Porque ele disse exatamente que é uma massa de manobra que pode ter sido exatamente para divergir sobre a reforma da Previdência. Parece bobagem, mas pode acontecer isso para distrair o povo por um dia, ou por uma semana, ou por um mês, até que se concretize e que a contagem de votos se efetue. E para que passe essa reforma que, de mesma maneira, prejudicará o povo brasileiro, prejudicará o país e entregará mais uma vez, mais uma parte da nação ao capital estrangeiro. O que eu quero dizer, por exemplo, é que no caso do impeachment da Dilma, aconteceu similar, que quem está no Brasil e vê as notícias pela televisão, pela Globo, por qualquer outra, que exatamente são como papagaios, repetindo as mesmas coisas, não perceberam como foi que começou todos os movimentos de impeachment. Como não posso dar detalhe devido à distância e não participação dos movimentos, mas eu percebi, e mais tarde, hoje, por exemplo, eu não consigo verificar documentalmente o que aconteceu, mas a primeira convocação foi feita, eu acredito que muitos se lembram, pelos anônimos, que ainda tem um site no Brasil e que diz que não perdoa ninguém e que tem que fazer como eles querem, que de uma certa maneira é uma ideia boa, inclusive, de fazer esses movimentos para derrubar esses governos de ditadores, esses governos malicianos. Exatamente. Mas eles convocaram, veja bem, os anônimos convocaram para a Marcha da Maconha. Os anônimos convocaram para a Marcha da Maconha. E como um passe de mágica, isso foi transformado em outros movimentos, e pela catraca livre, falando contra o aumento da passagem de ônibus, que nada tinha a ver com nada. Então a convocação para conseguir as pessoas, os jovens, aglomerado, foi a Marcha da Maconha. Eles retiraram exatamente dessa ideia, porque eles conseguiram exatamente, e o pior é que ninguém sabe quem está por trás. Claro que é o capital internacional. O capital internacional pode participar da economia global, claro que pode investir, mas não pode tomar, não pode fazer falcatrua para derrubar governos e criar miséria em outros países.
Pode participar, claro. O Brasil sempre foi amigo dos Estados Unidos. Mas não pode ser derrubado, ser controlado de fora, de controle remoto. Não pode, isso não pode. É como se tivesse um avião voando e alguém com controle remoto na mão para desligá-lo. O que eu quero dizer é que pode ser e pode parecer e que temos que prestar atenção nesses pontos. Que não podemos ser massa de manobra. Isso desvincula exatamente do que precisamos, que é Lula livre. Primeiro, para que haja um início e para que o povo acredite que pode haver justiça e que ninguém vai ser preso e condenado sem dever. Que existe a justiça e que o juiz não está querendo entrevista de televisão ou diplomas de cavaleiro não sei de quê e medalhas. Não é nada disso, que o juiz é um juiz de bom senso, que julga com sabedoria, como Salomão fez. Não vou me estender muito hoje, embora estou com vontade de me estender aqui e explicar exatamente. As outras, os trabalhadores, a CUT, exatamente os nomes não me vêm à cabeça exatamente, mas qualquer brasileiro deve participar e não precisa sair às ruas às vezes, como aconteceu. Mas para chamar essas convocações precisa de Lula. Exatamente, é o líder, é nosso líder, é o Lula que está preso. Ou prova que ele foi culpado, apresenta as provas, fotos, ele com as malas cheias de dinheiro, com as contas na Suíça, senão não tem prova. Eu acredito muito aqui nos Estados Unidos, um país capitalista inclusive, porém tem essas leis, que ninguém é preso assim, à torto e à direito, não. É claro que eles vão dar preferência a quem é americano, é lógico, sem dúvida alguma, qualquer um faria, é o patriotismo, e vão lutar até a morte por isso aí. Mas acontece que o Brasil vai ter que dizer, que provar para o mundo e para o povo brasileiro que é um país justo, primeiramente, e depois poder crescer. Foi um feito de muita importância essas passeatas de hoje, os discursos que foram deferidos e tudo mais, é exatamente o início de uma longa jornada que tem para que esse governo seja mudado. Não há alternativa, mas acontece que tem realmente alguém por trás. E todas essas divergências simplesmente faz com que essa reforma abominável, que é a reforma da Previdência, que possa ter sucesso. Tem alguém, o capital internacional é o primeiro interessado. Primeiro foi o Temer. O Temer, que ele fez? Mudou as leis trabalhistas, derrubou todo mundo, tirou os direitos, desmanchou as uniões, os sindicatos. O que mais ele fez? Ele fixou a economia por 20 anos e está solto. Soltaram ele, né? Ele fixou a economia por 20 anos. E hoje foi comentado pelo Bolsonaro que ele está de mão atada por 20 anos e que é a obrigação dele fazer essa reforma. Então, por trás disso aí tem alguém dando... Não importa que o Jair Bolsonaro não tenha a sabedoria de definir e de ter ideias que ajudem o Brasil. Não adianta, porque tem alguém por trás. E o que é importante para o capital internacional? O que é importante? O importante é que seja assim, fácil, por pessoas que não entendem e que faz a divergência e que possa pôr 2 bilhões e 500 milhões na conta do Dallagnol. É assim. É assim que ele parece um bom menino. Ele veio aqui na vila, aqui pertinho, uns 5 blocos de minha casa. Para que pareça um bom menino. É assim que se faz. E está alinhado, por exemplo. Essas passeatas, às vezes, não ajude muito ao trabalhador. Porque vai entrar outro sabidão, que é nada mais que um marqueteiro, ele próprio. Como que é o nome?
Dória, isso, exatamente isso aí, que pode aproveitar, que vive da carniça, como o urubu, que vive da desgraça da política do país. Como foi no caso do Haddad, que perdeu porque o Ciro Gomes puxou o tapete nos últimos 5 minutos e foi para a Europa. Não sei se por motivo de saúde, mas que não afinou. E que vai continuar, talvez, dividindo o nosso país para que a direitona, os bullies, que é uma política de bullies, de valentões, de armados com 4 revólver, tenha a voz, o grito mais alto do que todos. Vamos ter que pensar, vamos ter que raciocinar, vamos ter que descobrir que as informações que estão sendo passadas pela televisão de hoje em dia são falsas. Vamos ter que neutralizar um pouco do fanatismo religioso que às vezes nos põe, que às vezes até... Eu perdi amigos por isso. Me põe num beco sem saída, põe na Idade Média, no obscurantismo, porque mistura tudo, a política. Então o que fizeram, por exemplo, na Revolução Francesa, que fizeram quantas guerras, quantas mortes, quantos assassinatos, quantos paredões, o que fizeram, simplesmente quando entra o fanatismo, tudo se anula. Tudo se anula e tudo volta a ser, a política se transforma numa discussão de comadres. Vamos prestar atenção aos detalhes e cada vez pensar num Brasil melhor. E o que eu vejo agora é uma crise que não está tendo a possibilidade, não está tendo saída. E temos que lembrar também que todas essas crises passaram por países que não acharam saída, como Cuba, como Venezuela. Simplesmente não acharam saída. Aí pula no abismo. Eu quero deixar claro agora que eu não sou comunista, não sou socialista. Eu prefiro a liberdade. Eu prefiro que um tenha as ideias, a criatividade. Em parte, nós não somos um país superpopuloso que exija essa. Nós temos outra saída. Nós não somos uma Cuba, não somos uma China que a alta população não permitiu outra saída. Não somos a União Soviética. Não temos Rasputin. Temos como que é? Olavo de Carvalho. Mas não temos Rasputin bagunçando a política do país. Quero que todos tenham uma boa noite e que já se aproxima o fim de semana e que eu vou postar no YouTube também, se for possível, que dê um like no canal, que divulgue essa minha mensagem e terá milhões de mensagens após essa aí, que eu não vou parar e vou chamar mais uma vez Lula livre pelo Brasil melhor. Milton Cardoso, aqui do sul da Flórida. Boa noite.